Boa tarde! Hoje a gente está direitinho aqui, não deu nada errado. Tudo bem, gente? Boa tarde! Para quem for ver à tarde, bom dia para os que forem ver de dia e boa noite para aqueles que são da noite. Então, para quem é do dia, bom dia, e quem é da noite, boa noite. Estamos aqui em mais um programa na Rádio Cutia, Dicas da Benzedeira, Cris Menberg, e hoje nós vamos conversar sobre preconceito. Ai, que tema difícil, porque só o tema já é um preconceito, né? Então, pessoal, vamos aí compartilhando, entra lá, vai compartilhando, vai comentando para a gente poder interagir aqui, fazer um programa bem legal, divertido ou pelo menos, ou tudo isso, super reflexivo. Vamos refletir sobre esta palavra, esse sentimento que é o preconceito. Vamos lá, gente. Convide os amigos aí para entrar, vamos compartilhando, vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Mas aí eu já convido vocês para curtir, seguir a página Benzer. Tem uma outra página muito legal que é a Terra do Bugio, que é essa sagrada terra onde nós estamos, aonde acontecem os benzimentos. Para aqueles que não me conhecem, novamente eu sou Cris Menberg, sou benzedeira de infância desde a época da minha bisavó. Isso faz muito tempo. Eu moro em São Roque. Eu atendo em São Roque, na cidade de São Roque, bem próximo a Cutia, bem próximo a Vargem Grande, a Sorocaba, a Itu, São João Novo e assim vai. Mailasque, toda essa região, a gente recebe aí muita gente e nós recebemos muitas pessoas de fora também. Nós temos várias benzedeiras e benzedeiros aqui comigo, que são os benzedeiros Terra do Bugio, como também os meus queridíssimos e amados voluntários que fazem tudo isso acontecer. E o próximo benzimento vai acontecer dia 13 de dezembro, a partir das 8h30 começa a distribuição de senhas, então chegue um pouquinho antes, porque 9 horas nós começamos a benzer, benzimento à moda antiga, benzimento da vovozinha. E nada melhor do que a gente falar então também sobre preconceito, certo? Vamos lá, curtindo, compartilhando e mais um recadinho legal, além da página Benzer, além da página Terra do Bugio, é vocês acompanharem e lá acompanha Cutia TV, toda sexta-feira às 8 horas da manhã tem sempre um programa super legal, um programa Dicas da Benzedeira também, só que é na TV. Toda sexta-feira chega alguém, é uma transmissão ao vivo, chega alguém muito legal, com um assunto super incrível. E nessa próxima sexta-feira nós vamos falar em 2 assuntos que eu gosto. Na verdade, eu gosto de todos os assuntos, para falar bem a verdade. Eu gosto de todos os assuntos. Até o assunto que é preconceito, que eu acho preconceito assim algo terrível, eu gosto de conversar porque é um diálogo, é uma conversa e a gente pode muito bem debater sobre isso, não é mesmo? Mas essa sexta-feira na TV eu vou falar sobre xamanismo universal, que é a linha do xamanismo. E para quem não sabe o que é xamanismo, bom, gente, todo mundo já ouviu falar de xamã, todo mundo já ouviu falar de índios, tribos, natureza, força da natureza. O xamanismo trabalha exatamente isso, essa força toda maravilhosa da natureza. Um segundo assunto também muito legal, que eu fiz questão de mostrar ali, na sexta-feira vai aparecer, que a gente está na época da colheita da alcachofra aqui na região de São Roque. E aí eu tive que correr e falar, deixa eu pegar essa colheita de alcachofra antes que ela termine, né? Então vocês vão
acompanhar uma colheita de alcachofra ali no meio da plantação, a coisa mais linda do planeta, além que eu adoro comer alcachofra, e também acabo falando no programa sobre os benefícios da alcachofra. Então, não adianta eu contar para vocês aqui, vai ter que entrar na sexta-feira e acompanhar o programa Cutia TV, Dicas da Benzedeira, 8 horas da manhã. Eu espero vocês ali compartilhando e comentando também. Mas além de várias coisas interessantes que a alcachofra tem, ela é excelente para o fígado, né? Então, as benzedeiras, inclusive, ou os antigos já usavam as garrafadas, os tônicos de alcachofra para tratar o fígado, né? E tem uma outra dica aqui que eu acho que é bem legal também, só para dar aquele gostinho maravilhoso de quero mais, é exatamente um banho. Imagine um banho de folhas de alcachofra. Então, além de você comer essa alcachofra, que para quem não sabe é uma flor linda, 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 ela é roxa, coisa mais linda. Você come essa flor. E a gente vai explicar no programa. Além disso, fica a dica que um bom banho de folhas de alcachofra para energizar. Então, sabe quando você está naquele baixão, não tem dias que você está, como dizem, né, na roça, no bico do corvo? Pois é, bico do corvo. Vai lá, faz um chazão de folhas de alcachofra, ferve a água, coloca a folha, conta até 5, desliga a barfa e espera esfriar. Vai para o banho, toma seu banho higiênico, banho normal. E aí, com muita concentração e respeito à força da natureza, essa maravilha que a gente, por sinal, eu acho que na verdade a grande maioria aproveita bem pouco a natureza e certamente a maioria não respeita essa natureza. Você joga esse banho da coroa para baixo para receber essa energia toda que é o resultado do banho das folhas de alcachofra. Aqui a gente aproveita tudo. A gente come alcachofra, a gente toma banho de alcachofra. Então, se você quer saber mais sobre essa maravilha, sexta-feira, 8 horas da manhã, Cutia TV, para vocês, dica da benzedeira, tá? Existem algumas outras curiosidades sobre a alcachofra que são super interessantes também e outras várias curiosidades sobre esse xamanismo universal que nós vamos falar, que vale super a pena. E eu tenho certeza que esse assunto também tem a ver com o preconceito, certo? Então, preconceito é isso, gente, é um preconceito. É você ter um preconceito sem um objetivo, sem ter estudado, mesmo que você tenha estudado alguma coisa, você pode não seguir aquilo, você pode não aplicar no seu dia a dia, você pode não gostar para as suas escolhas, você pode escolher não seguir alguma coisa, mas o que nós não podemos ter é preconceito. Que coisa mais ultrapassada, né? Aliás, eu acho que nem ultrapassada, eu acho que preconceito é algo fora da real, é inconcebível, não dá para ter preconceito. E eu, como benzedeira, como muitos aqui sabem, e venho trazendo à tona esse resgate da cultura das antigas benzedeiras, essa cultura que se perdeu com o tempo por alguns motivos. E um deles foi que numa certa época deste planeta houve um preconceito muito grande em cima das benzedeiras, que antes de se chamar, de ter esse nome, benzedeiras, eram as curandeiras, eram as mulheres que entendiam da natureza. É isso, elas entendiam da natureza
e por entender da natureza, elas usavam e aplicavam a natureza na cura. Isso. A benzedeira, ela vem exatamente, ou ela usa, ela é a junção, ou ela aplica todo o conhecimento dos índios que já estavam aqui no Brasil, dos magníficos negros que chegaram, que são os pretos, né? Que chegaram nesse Brasil e aí juntou com as antigas portuguesas que também vieram, e por isso esse nome se torna então as rezadeiras que rezam, as benzedeiras que benzem. Mas antes disso, as curandeiras, e essas curandeiras lá atrás começaram a ser chamadas exatamente porque elas entendiam das plantas, da natureza, e aplicavam tudo isso, eram as bruxas. Bruxas. Então, chamem como quiser, me chamem de bruxa, de curandeira, de rezadeira, do que vocês acharem que deve, mas saibam que quem cura entende da natureza. Não adianta estudar, não adianta fazer milhões de faculdades e não entender o que aquela planta traz de cura. Aonde está a cura através da natureza? Não adianta. Então, Rádio Cutia que está aqui, aqueles que estão todos, boa tarde, bom dia, boa noite. Fabiana, querida, nos acompanhando sempre. Karina, querida, nos acompanhando sempre. E eu peço para que compartilhem e dão um alô grande para todos aqueles que estão chegando no programa hoje, toda terça-feira, 5 da tarde, 17 horas, com vocês e sempre sobre um assunto. E para quem está entrando agora, o assunto é preconceito, e aí eu venho contando sobre, aproveito esse tema para contar sobre as benzedeiras, ok? Então, não adianta, gente, preconceito é quando você não tem a menor ideia sobre alguma coisa. Para mim já começa por aí. Mesmo porque ter ética é não ter preconceito. Então, se você tem preconceito sobre algo, você, no mínimo, não tem ética. Você não é uma pessoa ética. E ter preconceito quer dizer ignorância. Ter preconceito é você ter a sua mente dentro da caixinha, ali com 7 chaves, super trancadinho, não querendo ver mais nada. E eu estou dizendo para vocês que vocês não precisam seguir as coisas. Rosângela, tudo bem, amor? Queridíssima, não precisa seguir tudo, mesmo porque é impossível, é melhor que nem faça isso, porque quem segue tudo não segue nada. Mas preconceito é outra coisa, é você julgar a escolha do outro, é você julgar o caminho do outro, sendo que você tem certeza absoluta que a sua escolha é a única no planeta certíssima. Isso é preconceito. E não existe também o preconceito com relação a escolhas. Existe preconceitos com relação a tudo, certo? Tudo. Então quer dizer que eu nasci branca. Pelo menos eu, como sigo essa linha nessa encarnação, eu nasci branca. Quer dizer, o outro nasceu preto. Está errado. Por que o branco é melhor que o preto? Ou quantos pretos eu vi preconceituosos, eu já estive fora do país várias vezes e vi isso também, onde o preto tem preconceito com o branco, mas aí eu vejo que é uma questão muito antiga, lá de trás, que chegou a hora, meu povo, da gente sair da caixinha, começar a pensar mesmo, sentir, pensar, viver, quebrar com esses paradigmas, né, que não leva a lugar nenhum. Então, você tem um preconceito quando você não conhece aquilo, você julga alguma coisa antecipadamente, você tem uma atitude de pré-julgar. Gente, pré-julgar, onde já se viu um negócio desse? Eu vejo
às vezes eu percebo, olha, é mais fácil desintegrar um átomo do que preconceito, porque o tempo passa e continua esse samba do crioulo doido, né? E aí vem o preconceito na palavra, também na frase. Isso é antigo. O samba do crioulo doido, o crioulo é um negro, ou é a mistura do branco com o negro, já vira um preconceito também, né? Então, vamos lá prestar atenção, né? Prestar atenção nessa questão. E existem vários tipos de preconceito, né? Vários. Eu posso ter preconceito, como eu disse, pela cor branca, se eu for negro, pela cor amarela, se eu for branca, pela cor branca, se eu for negro. Bom, enfim, gente, caramba, tira essa pele aqui, você vai ver que por dentro está tudo igual, não muda nada. Do mesmo jeito que a gente nasce, a gente morre. E na hora que for lá para dentro da terra, para aqueles que forem enterrados, que não é meu caso, porque eu vou ser cremada, eu não vou ocupar espaço nenhum na terra, porque já fui. Mesmo porque eu vou estar doando todos os meus órgãos, eu não quero ficar com nada, porque eu já fui, né? O meu espírito já passou para outra. Então, vamos lá, vamos mudar essa questão aí. Não tem preconceito não, porque vamos morrer igual. Deixa um dia de tomar banho. Deixa, você. Fica um dia sem tomar banho, tem um monte de gente que fica, né? Não é meu caso. 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês sem tomar banho. Você pensa que você vai ficar diferente do outro? Você vai ficar mal cheirosinho do mesmo jeito. Marinela, muito bom. Ela está dizendo: parabéns, devemos debater o racismo. O racismo em todos os sentidos, né? Claro que a gente tem um índice muito grande com relação a isso, e eu fiz algumas anotações para a gente chegar lá, com relação à classe social, porque aquele que tem menos dinheiro, teve menos possibilidades, é pior do que você. Olha, eu sou uma pessoa que hoje eu vivo na roça, eu vivo num sítio. Eu vivi na cidade a vida inteira, cidade grande, muito grande. Vocês sabem que eu já saí desse país várias vezes e morei fora. Tem uma coisa que é incrível aqui no Brasil, incrível, que é o preconceito social. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos maiores aprendizados que eu tive até hoje, eu recebi. E lembro até hoje porque eu era adolescente. Olha o tempo que faz, hein? De um índio que morava no meio do mato sozinho. Era um senhor índio mesmo. A casa dele era de 2 paredes apenas, dá para ver? 2 paredes. A cama lá em cima, não tinha escada para subir, tinha escada para subir, ele subia, jogava a escada para longe, para bicho não subir, e para descer, era um tronco redondo assim, que ele descia lá de cima. Olha a sabedoria desse senhor. E lá eu recebi em Mato Grosso, no meio do nada, ensinamentos incríveis que eu carrego até hoje. E recebi também na minha juventude das pessoas da roça. Gente, o povo da roça sabe muito. O povo da roça sabe coisas que vocês nem imaginam. Eu quero ver o povo da cidade fazer uma fogueira. Tá aí, pronto. Coisa simples, né? Que você vai lá, achar lindo aquela fogueira, fica em volta, toma o seu vinhozinho, conversa, toca uma viola. Eu quero ver aqui quem acende uma boa fogueira. Tá aí. Então, por que o povo da cidade sabe mais do que o povo da roça? Não, negativo. E aí sim, vem os ensinamentos das benzedeiras.
ou dos benzedeiros, curandeiros, rezadeiros, que são aqueles que, ao observar a natureza, ao praticar a natureza, porque uma coisa é você observar e aprender a respeitar, outra coisa é você usar dessa natureza de forma saudável para que você também tenha uma vida mais saudável. Então, através das ervas, através de várias formas, elas eram as grandes sábias no meio da roça, porque lá estavam as benzedeiras, lá onde não tinham os médicos. E se criavam os povoados, e esse povoado, se não tivesse uma benzedeira, morria, porque não tinha médico. E se tivesse médico, que era numa distância bem razoável, essa comunidade não tinha como chegar nesse médico. E se chegasse nesse médico, não tinha como pagar o médico, certo? Então, elas chegaram antes e sofreram esse preconceito. Esse preconceito, ele pode ser um preconceito de gênero, ele pode ser um preconceito de peso, gordos ou magricelos. Ou a pessoa é muito gorda ou ela é muito magra, ela sofre um preconceito. Olha que absurdo, gente. Então quer dizer que antigamente, olha que loucura, antigamente, anos atrás, onde a gente tinha Picasso, onde a gente tinha esse povo, Michelangelo, pintando aquelas mulheres que naquela época a mulher com mais substância, com mais corpo, eram as mais maravilhosas. As magricelas de hoje, ou as magras de hoje, não tinham menor vez naquela época. Então, afinal, devemos ser magras, ou magros, ou gordas, ou gordos? Gente, para com isso. Nós devemos ter ética, isso sim. Nós devemos ter princípios, nós devemos ter fé, e nós devemos ter Deus dentro de nós. Pronto, acabou. E aí vem outras questões muito importantes, né? Que eu já falei com relação à cor de pele e tudo mais, mas tem um ponto aí que a gente fala, né, de racismo, e quando a gente fala de racismo é muito louco, porque a gente lembra do racismo dos negros e com toda a razão. Porque um dos maiores preconceitos é realmente com relação aos pretos, né? Mas tem um outro preconceito, gente, que a gente esquece de citar, que é muito grande. É muito grande. Eu acho que ele só não é maior do que o preconceito racial, o preconceito com os negros, porque a quantidade... Eu acho que é isso. Eu estou pensando agora e estou pensando com vocês. Porque eu acho que a quantidade é menor. Mas existe um preconceito com relação aos portadores, as pessoas com necessidades especiais, que eu mudo muito esse nome. Alguns ainda chamam de deficientes, pessoas deficientes. Não, esquece essa palavra não existe mais. Porque eu também eu posso ser deficiente de carinho, eu posso ser deficiente de comida, eu posso ser deficiente de alegria. Então, gente, muda, tira pessoas deficientes, porque nós também somos deficientes de alguma coisa, sempre, né? Mas mude, são pessoas com necessidades especiais, que são várias. Vocês já perceberam o preconceito que existe em cima dessas pessoas? Quando elas não são convidadas para uma festa, quando elas são convidadas para uma festa e elas ficam isoladas, quando elas não podem andar na rua porque não tem calçada para elas, quando elas não podem pegar um ônibus porque não tem como subir no ônibus, não tem como passar uma cadeira de roda, não tem como... Gente, quantas vezes você não entrou no metrô, não entrou no ônibus, que tá lá o símbolozinho de necessidades especiais, né? E o camarada, que eu digo camarada é homem ou mulher, tá sentadinho ali,
Daí ele finge que não é com ele. Preconceito com os mais velhos, meu povo. Preconceito com os mais velhos. Vocês já viram? O que eu vejo aqui no Brasil de preconceito com os mais velhos, que são os mais sábeis, são as pessoas mais velhas, são mais velhas de conhecimento, são mais velhas de experiência. Que preconceito é esse? E não é que tem. Não, tem. Essas pessoas são, de alguma forma, isoladas. Elas não são mais chamadas para as coisas. E a gente tem que prestar atenção, eu também tenho que prestar atenção nisso. Se eu estou fazendo certo, se eu estou lembrando disso o tempo todo, né? Se de repente eu estou entrando numa energia de preconceito que está tão enraizado, está tão entre nós, que ele passa despercebido completamente. Ninguém percebe mais, né? Então, eu vejo que existem algumas questões que são muito loucas, né? Porque você pode ter um preconceito, presta atenção, a gente sempre fala, não, mas eu não sou preconceituoso. Tem que prestar atenção, porque você pode ter um preconceito através de um olhar, de uma fala, de uma observação. Você pode ter um preconceito numa brincadeira, gente, numa brincadeira. Não tem brincadeiras que se repetem, umas piadas que se repetem, que vem de um preconceito? E sem querer a gente acaba entrando numa brincadeira e não percebe. Quando a gente tem uma piada de pessoas gordas, ou a gente faz uma piada com os portugueses, ou quando a gente faz uma piada em cima de alguma questão que de repente passa despercebido porque virou cultural, tá lá, é um hábito, né? Então, diz aqui a Fabiola, ela diz que o preconceito em todos os sentidos é lamentável. É muito triste saber que o preconceito em nosso país e no mundo inteiro ainda existe. Pois é, Fabi, é incrível. Então, quando eu estou falando de Brasil, por exemplo, eu estou falando de preconceito com as mulheres. Quando eu estou falando nos países árabes, nos países africanos, eu estou falando de preconceito com as mulheres. E Brasil também, gente. Você não precisa ser uma pessoa árabe ou turca ou o que você achar que deve. Você pode ser um brasileiro, que a gente vê, principalmente em algumas regiões, e aí a gente fala Nordeste, Norte. Realmente, eu trabalhei muito indo e vindo desses lugares. É um absurdo, mas eu já vi. Do lado da onde eu estou, ou estava, preconceito com relação a casamento, gente, casamento com meninas novas. Isso acontece na cidade. A gente vê isso, aqueles homens velhos casando com meninas de 14 anos. E quem entrega essa menina é o pai e muitas vezes a mãe, que também é uma preconceituosa, é uma pessoa que teve uma educação, coitada, que não teve a possibilidade de ter uma outra visão que de repente nós que estamos aqui podemos ensinar para as pessoas. Então esse preconceito, em primeiro lugar, ele começa dentro de casa. E quando essa criança chega aos 7 anos de idade, mais ou menos, é quando ela forma esse preconceito. Então, tem duas coisas. Primeiro é dentro de casa. E segundo, que quando ela vai para a escola, eu sei porque eu passei por isso. Juro, eu passei. E passei mesmo. Meu filho ele vinha de uma escola muito moderna, muito legal. Depois nós mudamos de cidade e tal, e ele entrou numa outra escola, onde a partir de uma certa idade, ele começou a ter um preconceito com gênero. Por exemplo, ele teve preconceito com escolhas sexuais dos jovens, né? Então tem aquela questão de
de gay, pode ser gay homem ou mulher, enfim. Quando ele começou a trazer essas questões para dentro de casa, eu fiquei de cara, assim, ó, porque eu falei, eu ensinei tanto para ele, e ele na escola, que ele foi pequenininho, ele tinha dentro da sala de aula, inclusive, alunos ou alunas que tinham situações diferentes ali, de pai e mãe, então ele pôde conviver com essas diferenças e essas escolhas. E eu tive que trabalhar isso dentro de casa, porque dentro de casa é que você realmente mostra para esses jovens que serão adultos que não vale a pena e não vale mesmo e não pode, é inconcebível ser preconceituoso. Então hoje eu posso dizer que meu filho não tem esse preconceito mais, graças a Deus. Ele lida e tem amigos que fazem as suas escolhas e que são pessoas do bem, pessoas boas, eu quero dizer, é que isso que interessa, né? É isso que interessa. Então, tem essas questões que é muito importante a gente prestar atenção, porque nessa época que nós estamos, século 21, a gente ainda tem que falar sobre isso. Então, se ainda tem que falar sobre isso, é porque a gente ainda tem muita coisa para falar, muita coisa para pensar e muitos hábitos para cortar. Quando a gente tem esse tipo de coisa, esse tipo de sensação, esse tipo de olhar, a gente precisa perceber que nós temos que alcançar uma nova virtude, que a gente tem que buscar dentro de nós aquele Deus que eu sempre falo. Porque não adianta ficar tagarelando de galo, né? Aqui na roça a gente fala isso. Se você, nas suas atitudes, você não está com nada. E aí eu entro nessas questões também do preconceito religioso. Já pensaram nisso? Como que eu posso achar que a sua religião, a sua escolha de filosofia de vida, a sua forma de chegar a Deus é pior do que a minha? Por que eu tenho que achar isso? Como que eu posso achar isso? Se Deus é um só, se os caminhos podem ser diferentes, mas o Pai é o mesmo, por que eu tenho que achar que o meu Jesus ou o meu Buda é melhor do que o seu Jesus e o seu Buda? Me fala. Por quê? Por que você ou alguém, né? Não digo você, exatamente você, mas porque alguém tem que achar que a sua religião é a última das verdades. Por quê? Porque aquele que está dirigindo aquela religião, aquele que está lá na frente, ele prefere colocar na sua cabecinha ou na cabecinha das pessoas, na pequena cabecinha das pessoas, que aquilo é melhor do que as outras coisas. Por quê? Porque ele garante o dele, ele garante a caminhada dele, ele não garante a sua caminhada. Porque no momento que aquele dirigente ou aquela dirigente espiritual, aquela dirigente ou aquele dirigente que fala de Deus, não consegue aplicar no seu pregar algo que mostre para os seus filhos, os seus seguidores, que não pode haver preconceito, se ela não faz isso, se essa pessoa não faz isso, ela não merece respeito. Me desculpa. Ninguém nasce odiando, gente. Nós não saímos da barriga da nossa mamãe com aquela raiva da religião do médico. Então isso é incutido na nossa cabeça tempo a tempo. Nós não nascemos odiando a outra pessoa, nós não nascemos odiando a cor da outra pessoa, a origem, o país que ela nasceu. Não existe isso, nós não nascemos assim. Mas existe uma questão que nós precisamos aprender, que
que não vale a pena odiar, que nós precisamos substituir o sentimento de ódio por sentimento de amor. No momento que eu entro dentro de um templo e destruo esta igreja, ou este templo, ou este terreiro, ou este altar, enfim, eu não estou falando nada especificamente, ou quem quiser achar que sim, que ache. Se eu entro num lugar e destruo, isso é Deus? Isso é Deus? Isso é amor? Você entrar num templo e destruir o outro templo porque você acha que aquilo não presta, que aquilo é coisa do diabo. Gente, o diabo deve estar naquele que destrói, só que ele não parou para pensar, e isso é preconceito. Então, essa ignorância, o preconceito está diretamente ligado à ignorância. Você não consegue separar preconceito de ignorância. Toda pessoa preconceituosa, ela é ignorante. Toda pessoa preconceituosa, ela não tem princípios éticos. Toda pessoa preconceituosa, ela está numa distância luz de Deus. Ela precisa recomeçar milhões de vezes, porque ela está muito longe disso, né? Então, lembrando que ignorância e racismo, ignorância e preconceito com relação a gênero, ignorância com relação a pessoas com necessidades especiais. Deu para entender, gente? E aí, eu chamo para esse momento de reflexão que possamos, para aqueles que têm seus filhos, ou que têm os seus priminhos, ou que têm os seus sobrinhos, que possamos chamar essas crianças para uma roda de conversa amável e mostrar através de lindas palavras, bons exemplos de coisas drásticas que estão acontecendo por causa de uma ignorância, né? De uma ignorância. E mostrar para esses jovens que serão o futuro do nosso país, porque a grande mudança verdadeira nós fazemos com os jovens, né? Nós devemos abrir a mente dos nossos jovens, o coração dos nossos jovens, para que eles se tornem adultos melhores do que nós. Eu sempre busquei fazer com que o meu filho fosse ou ficasse muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. E eu penso que nós devemos fazer isso, mesmo que nós tenha alguém que não tem filhos, ou não vai ter, ou vai ter, não importa, mas tem sempre um jovem para a gente conversar, não é mesmo? Afinal de contas, a nossa caminhada precisa melhorar. Nós não podemos mais manter esse distanciamento amoroso entre pessoas, porque elas escolheram um caminho que não foi o nosso, porque o nosso não é o melhor para nós, mas não é o melhor para o outro. Gente, vocês concordam com o que eu estou dizendo? Coloca aqui, porque eu preciso ver o que vocês estão pensando, né? Então a gente precisa, e por que eu coloco também isso? Porque eu nunca, gente, eu posso estar super enganada, tá? Deve ter em algum lugar escondidíssimo que eu ainda não vi. Alguém aqui já viu uma benzedeira preconceituosa? Me diz. Alguém aqui já viu uma benzedeira que, quando a pessoa chega lá, ela diz: olha, eu não vou te atender não porque você é branco, eu não vou te atender não porque você é preto, eu não vou te atender porque você não é da religião XPTO. Gente, eu vejo aqui na Terra do Bugio,
quando nós estamos benzendo, e é uma roda linda de benzedeiras e benzedeiros, uma coisa eu digo sempre para todos eles. O preconceito eu não preciso nem dizer porque eles não são, porque senão não estariam aqui. Mas às vezes a gente se empolga, né, com a nossa filosofia de vida, com a nossa religião, e a gente resolve falar sobre ela para outra pessoa que está ali, que nós estamos benzendo. Não. O que nós precisamos fazer é incutir dentro dessa pessoa que vem buscar os benzimentos da terra do bugio, ou vai buscar uma benzedeira, é que existe esperança, existe felicidade, tudo é possível e a pessoa vai melhorar porque ela precisa, para melhorar, confiar na reza dessa benzedeira, desse benzedeiro e ter fé em Deus e ter fé naquilo que está sendo feito naquele momento e seguir o que está sendo pedido. Não se fala de uma religião específica, se fala de uma cura. Em nenhum momento a gente diz que não vai atender alguém porque essa pessoa é hinduísta, porque ela segue um pastor, que olha que nós temos evangélicos aqui na terra do bugio, ó, de monte. Porque na hora que o bicho pega, né, e principalmente quando o bicho pega com um filho, você vai buscar, não são todos, mas se você não é preconceituoso, você vai buscar a cura. A cura num lugar que prega o amor. Você não vai buscar uma elevação, ou você não vai buscar a cura num lugar que diz para você que o resto é coisa do demônio. Você não vai buscar a cura e o amor entrando num lugar aonde as pessoas usam o sexo, por exemplo, para benefício próprio. Não vai fazer isso, porque lá não é o melhor lugar mesmo. Aquilo deve ser revelado até para as autoridades, aquilo deve ser colocado na internet, boca mesmo, assim. Mas a gente vai buscar num lugar que, dentro da nossa esperança, que é isso que importa, e da nossa fé em Deus, aquela cura será trazida à tona, né? Ela vai vir. E eu sei o quanto a gente cura aqui, o quanto a gente recebe pessoas de todas as religiões, tá? Então, hoje eu juntei alhos com bugalhos, e é mesmo porque eu quis falar sobre a questão do preconceito, tá? Nunca é tarde para melhorar, gente. Nunca é tarde para você encontrar Deus. Porque você só encontra Deus quando você não pré-julga as pessoas, quando você abandona o preconceito e quando você se torna uma pessoa menos ignorante, certo? Então isso sim deve ser a busca de todos nós, que a gente possa a cada dia melhorar um pouquinho mais, né? Então vamos abandonar os nossos preconceitos, seja lá qual for, porque é importante a gente realmente parar para pensar quietinho, não precisa dizer para ninguém, não. Para, depois desse programa, na hora que você estiver lá com a tua cabecinha no travesseiro, sozinho ali, tal, faz um pensamento, você com você mesmo, que é o que mais importa. Pergunta para você mesmo se você não é preconceituoso. Pergunta se você não é preconceituoso. Se você nas sutilezas, tá? Porque nas coisas maiores é mais fácil. É claro que você não vai soltar bomba na Avenida de Nova York, nem na Paulista, porque você não é daquele país, porque você segue um país mais distante e tudo mais. Você não estou falando de entrar num templo ou num terreiro do candomblé ou da umbanda ou seja lá qual for e destruir tudo aquilo porque você acha que o demônio está lá e você não percebe que o demônio está dentro de você. Só isso, né? Então,
Eu não estou falando que vocês fazem isso, então também não precisa tanto. Ou se fizer, para pensar, né? É melhor parar para pensar. Porque é isso. Nós somos, gente, todos nós somos irmãos. Irmãos porque somos filhos de Deus. Se você acredita em Jesus, se você acredita em Oxalá, se você acredita nos seus mentores, nos anjos, na fraternidade branca, no anjo Gabriel, no arcanjo Miguel, se você acredita em Mao Tse, se você acredita em o que Buda, nosso querido Buda, sorte a sua, porque se você acredita verdadeiramente, você vai escutar o que esses grandes seres, avatares, um dia disseram para a humanidade. E Jesus nunca disse que o resto não prestava. Jesus em nenhum momento disse que aquilo que ele dizia era a única das verdades. Buda nunca disse isso. Nunca. Maomé nunca disse isso. Nos países árabes que seguem Maomé, eles nunca falaram isso. Os humanos, sim, resolveram inverter todas as palavras para ter um domínio próprio em cima do maior número de pessoas e se sobressair através da ignorância dos seres não pensantes, porque se você parar para pensar, você deixa de ser ignorante, que aquele lugar e aquelas pessoas poderiam ser a chance para ele se sobressair e ser o grande coordenador, erroneamente, de um grupo de pessoas. Então, meu povo magnífico, maravilhoso, é hora de parar para pensar e crescer energeticamente, se conectar com aquilo que vale a pena, se conectar com o amor divino, se conectar com a compaixão por todos os seres. São coisas que nós precisamos praticar diariamente. Eu entendo, porque tem horas, mesmo que a gente não tenha um preconceito tão duro, tem horas que nós esquecemos que a única coisa que vale a pena verdadeiramente, porque a única coisa que faz com que nós, seres pequenos, possamos nos aproximar da grande luz divina, que é Deus, é o amor. Então, fica aqui a dica da benzedeira para vocês. Eu vou repetir para que vocês entrem nas mídias sociais, benzer, vai lá, curte e compartilha. Dentro da página ou Facebook ou Instagram do Benzer, mas dentro do Facebook, eu tive que abrir um grupo que é Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira. Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira é um grupo dentro do Facebook onde você pode convidar as pessoas, aonde você pode chamar as pessoas para fazerem parte desse grupo, porque não tem limite. Lá eu coloco também sempre aquilo que eu coloco na página, mas lá vão acontecer também os benzimentos à distância, que nós já tínhamos, paramos um pouco e estamos retomando amanhã, quarta-feira, até às 18h30, 18h30, vocês podem colocar na postagem desse grupo, Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira, nome e data de nascimento, porque nós vamos fazer o benzimento à distância. Por isso que eu digo para que vocês compartilhem esse grupo do Facebook que eu estou dizendo, para que mais pessoas possam ser benzidas à distância, tá bom? Eu vou pedir também para vocês seguirem aí Rádio Cutia. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 17 horas. Estou sempre aí com vocês, conversando sobre algum assunto que possa estar nos ajudando, porque quando eu digo é bom para mim também, né?
elevar um pouco mais o nosso espírito para que a gente possa ser menos ignorantes na nossa caminhada e também avisar vocês que no dia 13, eu até ia colocar errado, é 13? Gente, alguém aqui pode me ajudar, senão eu vou confundir? Acho que é isso. Dia 13 de dezembro, nós vamos ter o benzimento presencial. Karina, dia 13 ou dia 11? Enfim, é num domingo, tá? Eu tô sem aqui a folhinha. Então, no segundo domingo do mês de dezembro, Karina, me mostra aqui se é 11 ou 13. A Karina me ajuda muito aqui no grupo. A gente vai ter o benzimento presencial na Terra do Bugio. A partir das 8h30 começa a distribuir as senhas. Às 9h30 nós começamos o benzimento presencial. Então chegue antes, porque aqui no benzimento Terra do Bugio, nessa terra sagrada que é a Terra do Bugio, vem muita gente de longe, gente, mas é longe mesmo. Gente de longe, aqui a gente tem gente que vem de longe buscar essa cura, encontra essa cura pela fé, pela fé, pela fé. Dia 13 tem um benzimento na Terra do Bugio, 13 do 12 de dezembro, tá bom? Normalmente é o primeiro domingo, obrigada Karina, normalmente é o primeiro domingo do mês, mas a gente vai ter uma outra atividade dentro da Terra do Bugio, um workshop bacana, e nós passamos então para o segundo domingo de dezembro, e eu chamo vocês para que realmente compareçam, porque pode ser que em janeiro nós vamos tirar umas férias também, né, gente? Eu também preciso de férias um pouquinho, porque benzedeira, como dizem, também é filha de Deus. Então, fica aqui meu muito obrigada. Não se esqueçam, sexta-feira, Cutia TV. Sexta-feira, Cutia TV, programa às 8 horas da manhã. Coloca aí na tua agenda, no teu despertador aí do celular, para te despertar na sexta-feira, um pouquinho antes das 8 da manhã, para você entrar Cutia TV no Facebook e assistir o programa Dicas da Benzedeira. E essa sexta-feira eu vou dizer de novo 2 assuntos super legais, que é xamanismo universal com feríssima, que é Léo Artesi, que eu gosto muito daquilo que ele diz, e a gente também vai ter uma explanação sobre o plantio das alcachofras, porque nós estamos nessa época da colheita, inclusive, plantio, mas mais ainda, colheita da alcachofra aqui na cidade de São Roque. Fica meu muito obrigado, um beijo carinhoso, uma ótima semana para vocês, com todo o meu amor que eu tenho aí para vocês, e toda a vibração positiva, amém, que assim seja. Beijo grande, beijo grande.